Gazeta Entrevista, que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. Quero começar o programa agradecendo a Deus por tudo de bom. Deus tem nos abençoado e é por isso que estamos alegres. Diz lá no Salmo 126. Então, minha gente, tenha sempre um coração grato. Quero mandar o meu abraço a você, meu amigo que está nos assistindo em Cruzeiro do Sul. Você, minha senhora, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Aos amigos que nos acompanham em todo o Vale do Acre, na nossa querida capital Rio Branco, em todas as regionais, em todos os bairros de Rio Branco. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, pela sua audiência, pelo seu carinho. O Gazeta Entrevista sempre está trazendo os temas que interessam a você, como no programa de hoje, a participação maciça dos internautas pelas redes sociais, já que o tema é trânsito, multas de trânsito e também a resolução do Código de Trânsito que estipula agora as regras da lei seca, todas as dúvidas que realmente surgem disso daí. Mas vamos lá. Deixa eu falar da Auto Acre também, que é a sua concessionária Kia Motors. Lá na Auto Acre você compra o seu Cerato top de linha até este mês de fevereiro por R$ 69.900. Olha só, R$ 69.900, o modelo top de linha, completíssimo de tudo. Mas olha, é só até agora, nesse mês de fevereiro. Você não pode perder essa oportunidade. Tem também Kia Soul, tem Sorrento V6 com preço especial, Sportage. Dá uma passadinha e faz um test drive na Sportage para você ver. Você compra na hora. Auto Acre, sua concessionária Kia Motors em Rio Branco, via Chico Mendes, em frente à Record Distribuidora, seja VIP, seja Kia. Tenho o prazer de receber em nossos estúdios o corregedor-geral do Detran Acre, doutor Fábio Ferreira. O ministro das Cidades, ministro Agnaldo Ribeiro, disse ontem que com a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, em relação à lei seca, não será tolerado nenhum índice de álcool no organismo do motorista. Não pode beber nada, disse o ministro. A regulamentação prevê que no teste do bafômetro, a partir de 0,05 miligrama de álcool por litro de ar, no caso do bafômetro, a medição ser pelo bafômetro, o motorista já será autuado por dirigir embriagado. Ou seja, a lei está mais severa. E a multa, meu amigo, são R$ 1.915,40, ponto na carteira e pode perder a habilitação, pode perder o direito de dirigir e muito mais. Doutor Fábio Ferreira, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Boa noite a todo mundo. Doutor Fábio, em primeiro lugar, eu quero falar da lei, especificamente. O que é que essa nova resolução, a número 432 do CONTRAN, o que é que ela revoga na antiga e o que passa a valer de novo? O que realmente mudou com relação à lei seca e essas novas regras? Bom, na verdade, o que alterou foi definiu, né, os procedimentos a serem adotados pelos agentes de trânsito. Com relação à conduta do condutor, com relação a dirigir sob influência de álcool, não mudou muita coisa, tendo em vista que o decreto já previa uma tolerância de 0,10, né, no caso do exame feito no bafômetro, que hoje, se você somar a tolerância de 0,5, que ele foi colocado aí como regulamentação, mais o erro máximo admitido do bafômetro, que é 0,4. Ah, o bafômetro também tem uma aferição. Exatamente. Então, 0,4 com 0,5 dá 0,9. Podendo chegar a mais, porque 0,4 é o índice mínimo. Vamos falar de um cidadão comum, para quem está em casa possa entender. Um cidadão comum de 1,80 m, 70 quilos. Essa quantidade de álcool no sangue, 0,9, que o senhor está falando 0,9. Já com a margem de erro, seria o quê? 3 latas de cerveja? Em média? Depende muito do tempo que ele for fazer essa ingestão, né? Digamos que ele bebeu meia hora antes de dirigir. Exatamente. Se foi muito rápido o exame sendo feito logo após a ingestão da bebida alcoólica, com certeza esse índice vai ser muito alto. Mesmo com uma cerveja, ele já pode atingir até 0,60 às vezes. Então... 0,60 ou 0,6? 0,60. Né? Então vai ser um índice bem acima já do permitido. Então, se você tiver, por exemplo, um intervalo um pouco maior de 2 horas, se você fez refeição nesse intervalo, você pode até eliminar o teor etílico, né? Dependendo da quantidade que você ingeriu. Mas é muito variável de organismo para organismo e de o que você está consumindo. A nova regulamentação, ela revoga a resolução 206 de 2006. E isso traz alguns questionamentos. O que dizia a resolução 206 de 2006? Em 2006, nós tivemos uma alteração com relação ao artigo 65, né, do Código de Trânsito,
que falava da questão dos 6 decigramas por litro de sangue. Então, essa resolução 206, ela fazia as equivalências. O que é 6 decigramas por litro de sangue na questão do exame bafométrico. Então, tratava lá, colocava como 0,3. Só que nós tivemos em 2008 a alteração da lei, que foi conhecida como Lei Seca, que é a 11.705, que passou a não ser permitido nenhum percentual de álcool no sangue para o condutor. Ou seja, nessa resolução 206, ela acabou deixando um artigo lá sendo inaplicável a partir da edição dessa nova lei. Embora continuava sendo utilizado o relatório de verificação de embriaguez alcoólica para suprir o exame de alcoolemia caso não fosse realizado. Então, continuava sendo utilizado o relatório, o percentual de equivalência não se utilizava mais, e além de que nós tínhamos, com a edição da Lei 11.705, um decreto que trazia uma margem de tolerância, que é 0,10, como eu expliquei anteriormente, e alguns órgãos de trânsito usavam o 0,10 da tolerância prevista no decreto com o erro previsto para o bafômetro, com a portaria 06 do Inmetro. Então, somavam-se as duas, dava 14. E alguns órgãos de trânsito já entendiam que esse 0,4 de homologação do aparelho já estava inserido dentro da tolerância do decreto. Bem, então, estava uma divergência muito grande e por isso necessitou-se fazer essa resolução para acabar com essa história. Agora vamos todos aplicar a regulamentação desta forma, ou seja, todos vamos ter o erro máximo previsto por bafômetro, mais o percentual de tolerância, que é o 0,5. Bem, mas o ministro disse que não pode beber nada, então não tem mais essa história de erro na aferição do bafômetro. Então, como é que fica? Veja bem. Porque pela nova lei, o percentual máximo de 0,05 miligrama por litro de ar não é nem meia lata de cerveja. Digamos. Exatamente. Mas é para tirar qualquer possibilidade de um medicamento, de um bombom, xarope, por exemplo. de um xarope, de um enxaguante bucal, de ele vir a trazer algum índice de alcoolemia que você não fez ingestão de bebida alcoólica necessariamente, mas tem um hálito etílico em razão de algum outro fator. Então esse 0,5 vem em razão disso, para que não fosse sancionado nenhum condutor indevidamente. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Vamos lá. O cidadão que se negar a fazer o bafômetro ou o exame de sangue pela lei antiga, poderia ser da mesma forma encaminhado à delegacia e que ali fossem feitos outros procedimentos. O que muda com relação a isso? Se o cidadão se negar, porque a Constituição brasileira diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É um preceito constitucional brasileiro. E aí, o cidadão pode continuar utilizando deste atributo constitucional, dessa garantia constitucional em seu favor? Vamos lá. Primeiramente, é importante frisar sempre que isso não é uma previsão constitucional. Ela é prevista num pacto internacional. O Brasil aceita como norma supralegal, mas ele não entra como emenda à Constituição. É uma norma supralegal que, logicamente, todos os operadores de direito reconhecem como direito individual. Juízes do Supremo, Exato, do STJ. No Supremo, inclusive, é a norma supralegal, né? Então, de qualquer forma, é uma norma que está acima de todas as outras e que deve ser respeitada pelas autoridades que compõem a fiscalização e compõem toda a nossa sociedade. Deve se respeitar esse preceito. Aí o cidadão é como o americano que pode conclamar a quinta emenda, por exemplo, em situação semelhante. Exato. Aí o brasileiro diz, não, mas eu não sou obrigado a produzir prova contra mim. Não vou fazer exame nenhum. E aí, o que faz com o cidadão? Aí o que nós entendemos? Nós temos vários preceitos constitucionais que entram em conflito. Por exemplo, o direito do interesse coletivo, ele sobrepuja o interesse individual. Isso em qualquer seara. Por isso nós temos também a questão, por exemplo, do menor, onde um pai recusa fazer um exame de paternidade, ele continua pagando a pensão judicial até que queira fazer o exame e provar que não é o pai. Por quê? Porque tem o interesse do menor, que é muito maior que o interesse do indivíduo que está se recusando a produzir uma prova dentro de um processo. Na questão do álcool é a mesma situação. Nós temos o interesse da coletividade, porque o índice de acidente de trânsito hoje ele é tão elevado justamente pelo consumo de bebida alcoólica misturada à direção. Se mata 45 mil pessoas por ano no trânsito do Brasil. Esse mais ou menos é o número. Exatamente. Então nós não podemos deixar de lado esse interesse coletivo. Ou seja, o Estado tem que fazer a sua intervenção para que as pessoas tenham a proteção do Estado.
O próprio ministro disse o seguinte, é melhor que o cidadão faça o exame do bafômetro do que ele vá realmente passar pelos procedimentos que a lei estabelece, que o próprio agente de trânsito, ele pode definir se o motorista está embriagado, com base nos critérios do CONTRAN. Exatamente. E eu gostaria de saber que critérios são esses. Veja bem, Ana, isso na verdade nós temos aí uma evolução que ela já vem desde a edição do Código de Trânsito. Então o Código de Trânsito, quando ele foi criado lá em 98, ele já trouxe inúmeras sanções para que nós pudéssemos ter essa segurança. Em 2008, particularmente, nós tivemos a Lei 11.705, que ela já trouxe a questão do álcool zero, e que foi quando os órgãos de trânsito começaram a se mobilizar mesmo para inibir a conduta de condutor dirigindo sob influência de álcool. E aí nós tivemos um problema com essa lei, porque ela regulamentou a parte administrativa e prejudicou a criminal. Então, o cidadão que se recusava a fazer bafômetro, ele era sancionado como um condutor infrator, administrativamente, só que a recusa dele ao bafômetro, por ter um índice para ser aferido no crime de 6 decigramas por litro de sangue, se ele não fizesse o bafômetro ou não fizesse o exame de sangue, especificamente, ele não podia ser indiciado pelo crime de 306. Então, este era um erro que estava na legislatura anterior, que foi corrigido exatamente com essa lei agora de dezembro, de 20 de dezembro. O cidadão não era fiscalizado e acabava sendo beneficiado. Beneficiado. Então, aquele cidadão que colaborava com a fiscalização, que fazia o bafômetro e era prejudicado. Exatamente. Ele dava 0,40, 0,50. Esse camarada que colaborou com a fiscalização, ele era encaminhado para a delegacia. E aquele cidadão que não colaborava com a fiscalização, ele não fazia o bafômetro, ele não podia ser encaminhado para a delegacia, porque chegava na delegacia, o delegado não podia fazer o inquérito, porque não baseado tinha... na própria lei também. Exatamente, na própria lei, que ele tinha que ter uma dosagem etílica para dizer, você é realmente um criminoso. Então, isso foi tirado do texto da lei. Então, hoje, são substâncias que interferem na capacidade psicomotora do cidadão. E se ele se negar, aí vem a própria avaliação do agente de trânsito. Exatamente, que nós podemos hoje fazer de várias formas. Aí eu vou te perguntar, vou te perguntar que formas são essas, logo após o intervalo. Tem muitas perguntas dos internautas que bombou no Facebook, viu, Fábio? Que bom. Muitas perguntas para você, eu vou ter que fazer essas perguntas dos internautas que eu prometi para eles. E vou te perguntar como é que o agente de trânsito, que critérios são esses utilizados e como é que se evita a arbitrariedade? Vai com o agente de trânsito, não gosta do motorista e quer sacanear o motorista. Mas então vai me responder logo após o intervalo. Já eu volto, porque essa questão é importante. Tem as perguntas dos internautas, são muitas. Até já.